Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. O nosso tema agora no Norte Agropecuário no rádio é a pecuária, um dos principais segmentos econômicos do estado. Falaremos do abate de bovinos no Tocantins. Nesta semana, o norteagropecuário.com.br destacou: depois de registrar uma queda de 3,2% em todo o ano de 2019, o abate de bovinos no estado do Tocantins contabilizou mais um resultado negativo, uma retração de 15% nos 3 primeiros meses de 2020. Dados obtidos pelo Norte Agropecuário apontam que de janeiro a março deste ano foram abatidos 210.563 animais. Já no mesmo período do ano passado foram 248.758. Foram exatamente 37.313 bovinos a menos, que resulta aí num percentual de 15%. Para falar sobre o assunto, o nosso convidado é o Gilson Ney Bueno Cabral, presidente do Sindicarnes, que é o Sindicato das Indústrias de Carnes Bovinas, Suínas, Aves, Peixes e Derivados do Estado do Tocantins. Senhor Gilson, primeiramente, muito bom dia e muito obrigado por sua participação aqui no Norte Agropecuário no rádio. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos os ouvintes do Norte Agropecuário no rádio. Como o senhor analisa esses números que falamos há pouco aqui sobre abates de bovinos no Tocantins? Bem, Cristiano, o número de abates de bovinos no Tocantins, ao longo desse tempo todo, e com essa crise do coronavírus, ele tem mantido com as mesmas dificuldades de antes, porque o problema nosso é rebanho. Nós não temos ainda rebanho preparado para suportar a quantidade de abate necessário para a sobrevivência das empresas no Tocantins. E isso só vai ser resolvido ao longo de um ano. Se o governo tomar as medidas necessárias de retenção do rebanho no estado, o reflexo disso, o resultado disso, isso só será visto daqui a um ano. Quais são as razões para essa queda, presidente? Conforme nós dissemos na sua pergunta anterior, essa queda ela é um processo histórico que já vem ao longo do tempo do Tocantins, porque as políticas públicas de retenção do rebanho, de aumento do nosso rebanho aqui, elas não existiam essas políticas públicas e os pequenos atos que o governo tomava não se efetivavam. Então, agora que o processo chegou num ponto de colapso, que nós chegamos, inclusive, o nosso rebanho, alguns anos agora atrás, no ano de 2018, por exemplo, chegou a diminuir quase 400 mil reses no ano. Agora que o governo está tomando consciência, os pecuaristas estão entendendo a importância e a necessidade de nós mantermos o nosso rebanho, de nós melhorarmos a qualidade dele e nós crescermos esse rebanho no estado. Nosso contato é com o Gilson Cabral, presidente do Sindicato dos Frigoríficos, o Sindicarnes, aqui no Norte Agropecuário, no rádio. E agora eu gostaria de ouvir do senhor o seguinte: essa redução, ela tem quais impactos, quais os prejuízos para a economia do estado e também, principalmente, para o setor? A redução do rebanho, a redução do abate, ela traz prejuízo. Ela inibe o crescimento das empresas, para começar, das indústrias, que elas poderiam estar efetivamente crescendo, oferecendo mais emprego e trabalhando na plenitude da sua capacidade. Está bem reduzida a capacidade das empresas, de abate das empresas, nós já foi falado várias vezes, nós abatemos, nós temos capacidade instalada aqui, sem investir nada, para 2.100.000 cabeças, nós temos abatido aí 1 milhão, tem ano que abate menos de 1 milhão, quer dizer, nós estamos com em torno aí, de 54%, 56% de ociosidade hoje nas indústrias do estado. Isso poderia refletir na economia como arrecadação de imposto, oferecimento de posto de trabalho e o melhoramento também da nossa qualidade, porque na medida em que os empresários sentem segurança na fluidez do mercado, segurança jurídica com relação ao governo, os empregados passam a investir mais, a qualificar mais funcionários, a melhorar a parque industrial e assim por diante.
Presidente, recentemente divulgamos também que foi registrada uma evasão de mais de 2 milhões de cabeças de gado no Tocantins. Explica para a gente um pouco como é isso e o que isso influencia negativamente na cadeia produtiva da carne do Tocantins. Quando nós dizemos de evasão de bovinos do Estado, nós estamos dizendo que tem outros estados que estão buscando o nosso gado aqui, o nosso rebanho aqui, por encontrar melhores meios, facilidades e condições mais favoráveis na compra do rebanho. O que que isso? Como é que funciona isso? É o reflexo da política do governo, de colocar uma pauta baixa e uma alíquota baixa. Nós começamos a concorrer com os nossos vizinhos e os grandes pecuaristas dos outros estados, as indústrias dos outros estados, ela vem buscar matéria-prima no Tocantins. Por quê? O imposto é mais barato e a pauta que incide sobre a pauta que o imposto incide sobre ela é mais barata também. Pra você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, no início desse governo, é um mérito até desse governo, ele igualou as pautas e igualou as alíquotas, que nós tínhamos aqui uma pauta em que compensava, nós tínhamos uma pauta de pouco menos de, em torno de 1/3, mais ou menos, os nossos impostos com relação aos outros estados. Goiás, por exemplo, que é o nosso concorrente mais direto, Goiás tinha uma pauta de 1.500 com a alíquota de 12, que dava aí em torno de R$ 180 de imposto por bezerro, e o Tocantins tinha uma pauta de 1.060, mais ou menos, com imposto de 7%. Quer dizer, enquanto o Goiás cobrava para você buscar um bezerro lá R$ 180, você buscava no Tocantins aqui por pouco mais de R$ 70. Então, e essa é a influência que existe entre a diferenciação de alíquotas entre os outros estados. O reflexo que tem com relação a essa evasão de bovino é a falta de uma política pública que retém esse bovino aqui. E hoje, o próprio pecuarista está sentindo isso na pele, porque não encontra gado de reposição no estado. Nós estávamos, no início dessa crise do coronavírus, nós estávamos praticando aí, do estado que cobra o maior preço de bezerro, de gado de reposição de bezerro e garrote do Brasil, nós estamos no ranking dos maiores, dos preços mais caros. Então, nós precisamos de uma política do governo de acompanhamento desse rebanho, de melhoramento desse rebanho, e os pecuaristas precisam sentir do governo também que o governo está trabalhando para protegê-los, porque esse distanciamento entre essa cadeia produtiva do agronegócio com o governo do Estado, isso é que faz o desestímulo do pecuarista e automaticamente faz com que a indústria se torne inviável, porque nós temos indústria instalada, não tem matéria-prima. Nós temos 2 frigoríficos fechados aqui no estado do Tocantins, os frigoríficos todos preparados para bater e com a crise que tem que ser avaliado. Como é que nós vamos fazer? Vai voltar para um mercado desse aí em que o governo está tão distante de toda a cadeia produtiva e é um dos setores que mais contribui na arrecadação do Estado. Ouvimos no Norte Agropecuário no rádio Gilson Cabral, presidente do Sindicarnes, sindicato que representa os frigoríficos tocantinenses. Presidente, muito obrigado por sua participação e tenha um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de falar num meio de comunicação tão abrangente e nós reforçamos que a intenção, a ideia do setor é nós nos fortalecermos cada vez mais, nós melhorarmos o nosso parque industrial, nós continuarmos investindo ainda no Tocantins. O setor todo acredita, sim, que esse estado é um estado viável. O setor só pede que nos alinhemos, produtores, indústria transformadora e governo do estado com as políticas públicas, para que aí sim nós poderemos
no futuro, concorrer de igual para igual com os nossos concorrentes dos estados vizinhos. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário.